Olá, chegamos no capítulo 11 de Eclesiastes, nosso penúltimo capítulo. Espero que você tenha perseverado, tenha vindo até aqui. Espero que toda a sabedoria desse livro tenha te iluminado, que o Espírito Santo tenha te fortalecido através das palavras deste livro. Quem diria que a gente já está passando por um tempo como esse, de quarentena, por um tempo de confinamento, de incerteza, de insegurança. Que a gente possa, nesse tempo, estar gerindo a nossa rotina com muita sabedoria, preservando esse lugar de fortalecimento, de nutrição, que é a oração, que é a leitura da palavra, que você possa estar preservando isso para a sua própria saúde mental, espiritual, para força e vigor nesses dias que a gente fica, né, enfim, a gente está reaprendendo a viver, né? Porque a gente está vivendo em moldes totalmente diferentes do que a gente estava acostumado. Que essa mesma sabedoria que eu desejo para os seus dias, a gente possa estar intercedendo para os nossos governantes, que precisam tomar decisões dificílimas, decisões literalmente de vida e morte, que essa sabedoria venha sobre essas pessoas, que a sabedoria de Deus nos preserve no sentido de que o mal menor aconteça, né? Eu acho que tem espaço, muito espaço para que a gente clame por isso, né? Por todo livramento. A gente sabe que Deus tem os seus propósitos, os seus bons propósitos, e que Ele nos livre. A gente tem N exemplos na palavra de livramentos de Deus do seu próprio juízo, né? Pessoas clamando a sua própria bondade e fidelidade, né? Bom, vamos aqui. Eclesiastes 11, versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Ele já vai introduzir aqui no capítulo um chamado à liberalidade, um chamado à ação, um chamado à abundância de semeadura. Você lembra, né, que a gente tem um princípio bíblico que a gente pode evocar para ler esse texto aqui, que é o princípio da semeadura. A palavra diz que lá em Gálatas que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então o que ele diz aqui? Reparta, lança, seja abundante na sua semeadura, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Nessa vida que a gente vive, onde a gente domina muito poucas coisas, que isso não seja um chamado à restrição, ao encolhimento, à timidez, ao medo. Não, muito pelo contrário. Avança, avança apesar de. Vamos seguir. Versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então você tem uma nuvem que você olhando para ela você pode discernir que vai chover, ok. Você tem uma árvore que quando cortada, ele fala aqui, ó, se você ficar olhando para a nuvem, se você ficar olhando para o vento, você cortou, você não sabe se ela vai cair para o sul ou para o norte, que ação de vento vai agir ali naquela árvore que vai determinar esse lado. Olha, tem coisas, eu lido o tempo todo, nós lidamos o tempo todo com coisas que a gente pode discernir e outras tantas que não. Mas se eu ficar apenas em busca de sinais, eu não vou fazer absolutamente nada. E aí ele vai dizer o oposto, né, do verso da lei da semeadura. O verso da lei da semeadura diz: aquele que planta, colherá. Esse aqui vai dizer, olha, se você vai ficar observando o vento e nuvem e não plantar, você não vai colher, obviamente. Então, não tenta ficar discernindo e controlando todos os sinais, buscando o tempo propício, porque, olha só, na maioria das vezes esse tempo propício ele simplesmente não existe. O que existe é uma garantia de semeadura se você plantar, uma garantia de colheita se você plantar. Isso é garantido. Agora, se você não fizer absolutamente nada, nada vai acontecer.
Eu queria agora, estava pensando, porque esse texto me confronta pessoalmente. E aí eu venho aqui, diante desse celular, abro a minha boca, começo a falar dessas coisas, e parece assim, né, que eu sou uma pessoa que domina esse tipo de postura. Não se paralise, ande com fé, seja generoso, lança, reparta. Não fica esperando os sinais, todos os sinais que te garantam o sucesso, porque não vai existir todos esses sinais. Aliás, essa garantia em tese não existe. E parece que então eu sou essa pessoa que age dessa forma, mas eu quero te dizer que quando eu leio a palavra, ela primeiro me confronta. E essa palavra me confronta em particular. E aí eu sou levada a orar por isso, para não me sentir paralisada, temerosa, sempre à espera do tempo certo e propício, porque também a gente tem que... A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E uma outra coisa que a gente pode chamar para coadunar com esse texto é que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que a gente se mova pela fé. A fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Então, aqui ele está dizendo, se você vai esperar o tempo certo, propício, se você vai querer todas as garantias, preste atenção. Nesta vida não há garantias. Não foi isso que ele falou? O mesmo que acontece, nem a sabedoria, é melhor ter sabedoria, óbvio, ele já ensinou isso pra gente. Mas nem a sabedoria vai garantir que tudo aconteça para você da forma como você espera. Porque imagina, né? O que acontece com o sábio também acontece com o tolo. Nem sempre os sábios estão nos lugares melhores, lembra desses textos todos anteriores? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. O chamado aqui é olhar para além do sol, que, né? Aquele texto de Abacuque. Ainda que o sol não brilhe, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a videira não dê fruto, é para olhar para além das circunstâncias. Não sejamos dominados pelas circunstâncias. Essa palavra é para você e obviamente é para mim também. Num tempo como esse, que palavra propícia. Se o tempo exige cautela, sim, essa palavra não é um chamado a uma irresponsabilidade, a uma impetuosidade. Não é isso. Mas, verdade seja dita, que nós somos muito mais paralisados do que levados a ter uma ousadia em tempos como esse, né? Então, o chamado aqui é o equilíbrio. Não se paralisa, não espera tempo propício, não dê espaço para dúvida, não dê espaço para falta de perspectiva, porque ainda que eu não possa, né, discernir todos os sinais, eu tenho outras coisas que me garantem as minhas ações, né? Se eu for generoso e abundante na semeadura, eu vou ter alguma coisa para colher, né? Vamos seguir. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Chamado aqui, mais uma vez, a soberania, a sabedoria e o controle, né, o controle de Deus sobre todas as coisas. O meu controle é muito pequeno, a minha autonomia é muito pequena, mas, gente, o tempo todo, a minha pequenez, né, na minha autonomia e no meu controle, é um chamado o tempo todo à ação e à ousadia. Não parece um paradoxo, mas não é. É o tal do que a gente já conversou antes sobre ele, né? Então, o caminho do vento aqui, a gente lembra muito do texto de Nicodemos, né, e Jesus. Eu não sei de onde vem o vento, para onde ele vai, mas ele é uma realidade. Eu sinto, eu percebo. Eu não sei como o corpo é formado no ventre da mulher, eu não sei. Estamos aqui. Estou lendo um livro que fala muito de como a ciência tem pesquisado formas de prolongar a vida humana. Empresas, inclusive como a Google, né, investe muito nisso. E uma das descrições que ele faz, o autor, ele fala de como a ciência hoje, né, consegue mapear
as reações bioquímicas do cérebro, as descargas elétricas que acontecem nas reações de medo, alegria, tristeza, consegue mapear as descargas elétricas, mas não consegue explicar, por exemplo, por que essa reação é associada ao sentimento de medo, sentimento de tristeza, sentimento de raiva. Então, assim, realmente tem muita coisa que eu não sei, que eu não domino. Eu não posso compreender o caminho do vento, ele é uma realidade, né? Eu sinto, ele vem, vai, ele é uma realidade. Eu sou uma realidade, apesar de não entender como fui formado, mas nada disso, e por isso que eu acho que esse texto é tão propício para o momento que a gente está vivendo, e ele é tão rico e tão desafiador. E ele vai dizendo vocês, nem por isso, né? Olha, ele acabou de jogar uma realidade na nossa cara, uma coisa muito assim, limitadora, eu diria, né? Da nossa autonomia. Mas olha o versículo 6. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas sementes serão igualmente boas. Diante disso tudo que é real, é verdadeiro, do meu pouco domínio, da minha pouca capacidade de discernimento, considerando até mesmo a ciência, que, por exemplo, me permite ver tempo de seca, né, de chuva, com alguma antecedência, que nos prevê de alguma forma de alguns acidentes climáticos, ainda que a ciência possa colaborar muito, tem coisas que eu não domino, tem desgraças que batem à porta que eu não domino, tem a grandiosidade de Deus e os mistérios dele, as coisas tortas e faltando que eu não domino, mas plante de manhã a tua semente. Vou repetir. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Se esforça. Lança teu pão, reparta teu pão. Se esforça. É desafiador o texto. Eu falo com esse ânimo, com essa convicção, porque esse texto, vou repetir, ele me desafia, né? A gente seguir. Anda, Moisés, vai, toca o cajado e o mar vai se abrir. Anda, e o mar se abre. Né? Esse é o chamado aqui. Versículo 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Aqui ele lida com os dois lados da coisa, né? Olha, é bom ver o sol. Eu particularmente, estou aqui na minha janela diante de um céu lindo, que eu acho que até que eu vou fazer questão. Será que eu vou conseguir? Não vou tentar mostrar para vocês não, porque eu vou me enrolar na hora de virar aqui a câmera. Eu faria questão de mostrar para vocês um céu azul lindo de outono, uma brisa que está vindo. Isso é sensacional. Isso foi criado para nossa alegria. Mas, ainda que isso seja bom, ainda que você viva isso tudo, não se esqueça, é aquele que a gente já falou tanto, que por mais que você desfrute disso tudo, isso não é tudo. A gente já sabe que também existem os dias de trevas. A gente sabe que tem tempo de rir, tempo de chorar, tempo de paz, tempo de guerra. E a gente já entendeu, e aqui é o chamado novamente, que a sabedoria está no como e quando. Que a sabedoria está em saber viver os tempos de tristeza, cientes de que não podemos negar o tempo de tristeza, eles existem, precisam ser vividos, assim como o tempo de alegria. Não se esqueça, aproveite os tempos de alegria, a luz é agradável, é bom ver o sol. Então, quando está sol, aproveita o dia de sol, porque os dias de chuva vão chegar. Saiba viver também os dias de chuva, né? Versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Então ele segue aqui convidando para que você viva a vida no tempo certo, né? Alegre-se, jovem, na sua mocidade.
Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Viva! Mas não se esqueça, e aqui o peso, né? Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. É um chamado a uma vida dinâmica. É chamado a uma vida aproveitada, uma vida vivida. A uma vida que, vou repetir, lança semente, divide o pão, lança pão, né? Reparte o pão, lança o pão. É uma vida que não fica esperando todas as seguranças necessárias, porque essa segurança de fato, de verdade, ela não existe, né? No sentido que a gente gosta de dar a elas. Então, ele fala dessa forma, mas ele contrapõe. Olha, viva a vida, mas saiba que todas essas coisas Deus trará julgamento. E aí, por um momento, parece que é um balde de água fria. Poxa, manda eu viver, manda eu me lançar, manda eu fazer, manda eu aproveitar, me alegrar. Mas olha, está tudo sob julgamento. Mas não é nesse sentido que a gente, numa primeira leitura, pode imaginar. Não sei se você teve essa impressão, né? Mas aqui é justamente aquela fala que, vou usar o C.S. Lewis porque ele fala melhor do que eu, é o conforto de saber. Teve um vídeo lá atrás que eu falei sobre isso, né? Que é muito reconfortante para nós sabermos que os olhos do Senhor estão sobre nós. Lembra que a gente perguntou num dado momento se eu não tenho garantia de nada, se a vida é nascer para sofrer e depois morrer? Que importa a forma que eu vivo? Se o mesmo que acontece ao sábio acontece ao tolo, por que me empenhar tanto? Tem uma hora que ele cinicamente fala, né? Olha, não seja muito sábio nem muito tolo, porque afinal de contas a coisa é muito complexa, difícil. Mas esta palavra aqui diz que ter os olhos do Senhor sobre a nossa vida é garantia de que tudo importa. A nossa vida foi feita para o louvor do Senhor, para a sua glória, para a sua honra. Então a forma que a gente vive importa, porque é através da forma que a gente vive, é através da nossa vida, que a gente honra e glorifica o Senhor, saber que no fim tudo virá julgamento e que nós seremos recompensados, porque aprove Deus isso, gente, nos recompensar pela forma que vivemos. Gente, isso é esperança, isso não é uma espada sobre a nossa cabeça. Isso é luz e esperança. Tudo que eu faço conta. Né? Viva a sua vida. A gente já viu todas as... Só aqui em Eclesiastes, inúmeras orientações que ele dá para que a gente viva essa vida debaixo de tanta falta de garantia. Essa vida curta, dura e incerta. Viva, viva, viva. E olha só, no fim, tudo que você viveu vai ser recompensado. Deus vai levar a juízo todas essas coisas. Olha o que o C.S. Lewis diz, que eu acho assim lindo. Ele fala sobre isso, olha só. Isso é suficiente para elevar nossos pensamentos para aquilo que poderá acontecer quando a alma redimida, muito além de qualquer esperança e quase além do que se pode acreditar, por fim toma conhecimento de que agradou aquele a quem foi criada para agradar. Nessa hora não haverá qualquer espaço para soberba. A alma estará livre da infeliz ilusão da soberba, sem nenhuma mancha daquilo que agora denominamos autoaprovação. A alma se regozijará da maneira mais inocente possível naquele propósito para o qual Deus a designou. E um momento que curará para sempre seu velho complexo de inferioridade também irá afogar seu orgulho mais profundamente do que o livro de Próspero. A humildade perfeita não dá lugar para a modéstia. Se Deus estiver satisfeito com a obra pode ficar satisfeita consigo mesma. No final, se a gente viver a vida que agradou a Deus, essa vai ser a nossa satisfação. Ele vai dizer que a coisa que a gente deseja mais ouvir, né, que a maior alegria do nosso coração é ouvir a frase: entra no gozo entra no gozo do seu Pai, servo bom, do seu Senhor, servo bom e fiel. Então, viva a vida,
Viva a vida de acordo com a luz do Evangelho, com a luz da sabedoria de Deus. Viva a vida pela fé. Viva a vida com honra, viva a vida com entrega, viva a vida. E no final, a nossa maior alegria é aquilo para que fomos feitos, é poder olhar para o Senhor e ouvir: servo bom e fiel. Isso é o prêmio da nossa vida. Esse é o grande prêmio da nossa vida. Vou repetir: se Deus estiver satisfeito com a obra pode ficar satisfeita consigo mesma. Isso já começou aqui. Isso a gente vai ouvir plenamente do Senhor no nosso encontro face a face com Ele, mas isso já começou aqui. Se nós soubermos que estamos vivendo no centro da vontade de Deus, isso vai bastar. Isso vai bastar, porque até mesmo tudo isso que foi feito para a nossa alegria, como o sol que é bom de ver, a gente já entendeu que essas coisas são temporais, que isso tudo vai passar. Lembra que na grande cidade, na nova cidade, na Nova Jerusalém, não haverá sol. Então, assim, até isso é perene, mas entrar no gozo do nosso Senhor, e esse gozo já começou, já está disponível para a gente aqui. Viver uma vida centrada na vontade de Deus é a única vida abundante possível. E aí ele vai terminar: afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Aqui um convite para viver no tempo certo, né? Afasta do coração a ansiedade. Acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Viva no tempo certo. Eu gosto muito de uma frase do Pondé, que ele diz que hoje o grande plano das pessoas maduras é continuar sendo jovens. Ele fala que isso é extremamente medíocre, né? As pessoas não querem amadurecer, as pessoas não querem envelhecer. O grande projeto de vida hoje é permanecer jovem. Isso é incoerente demais com o chamado de sabedoria desse livro, que nos chama a viver no tempo. No tempo de alegria, no tempo de tristeza, no tempo de guerra, no tempo de paz. Porque essas coisas, elas se alternam, elas mudam, a gente não domina essas coisas, né? A gente já entendeu isso. E aí o capítulo foi então um grande chamado a viver uma vida com esperança, com movimento, com dinâmica, com confiança nesse ambiente inóspito que é a terra, né? Um pastor querido fala, né, que a terra é como um deserto de serpentes abrasadoras. Da onde vem, então? Aí a gente vai para o final. Da onde vem esse chamado para viver diante de tanta coisa que a gente veio até aqui nesse clima de secularismo, nesse clima de pesado até aqui, e agora esse chamado a viver confiante, alegre, regozijando-se nos tempos, com sabedoria, firme. De onde vem isso tudo? Como isso tudo vai ser possível? Como lidar com isso? Como atender a esse convite e experimentar essas coisas? É isso que a gente vai ver então em Eclesiastes 12. Espero que a palavra do Senhor tenha hoje enchido de seu ânimo nesse tempo que a gente está vivendo, que ela tenha te desafiado como me desafiou, a não ficar considerando demais, a ser cauteloso demais. Recentemente eu aconselhei uma pessoa, ela me fez uma pergunta e eu dei um conselho. Eu costumo sempre apontar alguma coisa na palavra, né? E se numa opção, a gente tiver que fazer uma opção entre o medo e a fé, eu sei que a fé agrada a Deus, né? Então, se na sua opção ela te exige um passo de fé, provavelmente esse é o passo que você deve ser dado. Falando de forma bem geral, né, gente? Então, eu acho que é esse que foi o convite feito aqui. A gente tem muita coisa que a gente não domina. Eu não conheço o caminho do vento, eu não sei como é formado o corpo no ventre de uma mulher,
eu não sei para que lado a árvore pode cair, eu não sei que desgraça está à minha porta, eu não sei que semente vai prosperar, mas eu sou chamada, ainda assim, a viver confiantemente. Que você viva neste tempo que a gente está vivendo hoje, de adversidade, que você viva confiantemente.